É claro, por causa do Natal, mas o mercado de olho em indicadores dos Estados Unidos. E para lá que a gente vai com o economista, estrategista-chefe da Avenue, Will Castro Alves. Agora sim, Will, boa noite para você. Obrigado mais uma vez. Agora sim, Thiago, boa noite a todos. Bom, Will, primeiro eu queria começar perguntando para você sobre essa crise envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela. Por que o mercado está estressado com isso? Tem o efeito no mercado do petróleo, nas ações. Efetivamente, os investidores aí nos Estados Unidos estão olhando isso de lado de que forma, hein? Olha, Thiago, eu diria que de forma relativamente branda, acompanhando. Eu acho que mais e mais o mercado se acostumou a ver capítulos, né, dos Estados Unidos atuando na esfera geopolítica. Essa foi a realidade de 2025. A gente viu, obviamente, com a assunção do Donald Trump ao poder, muita coisa mudando, né? E parte desse muita coisa é a forma, né, o organismo americano na cena geopolítica. Para o mercado de petróleo especificamente, né, a gente tem visto que fica cada vez mais difícil o Zelensky, a Ucrânia, né, e o Putin chegarem a um acordo. Então, aparentemente, as demandas elas não se conversam, elas não conseguem fazer uma coalizão para um acordo, ainda que o Trump aparentemente tenha tentado intermediar isso, e isso tem impactos no preço de petróleo. E agora a questão da Venezuela. Seria uma forma, talvez, de acessar uma maior oferta de petróleo? Bom, pode ser, tem muitas teorias conspiratórias em relação a isso, mas a verdade também é que não dá para esquecer que a Venezuela, que o povo venezuelano já sofre há muito tempo com um regime que se diz democrático, mas na verdade é autoritário, que está lá no poder já há bastante tempo. E para os Estados Unidos, né, o Donald Trump ele foi eleito, né, com a plataforma de fechar as fronteiras não só para imigrantes, mas para as drogas, né? E tem muita coisa que vem da Venezuela, e a Venezuela até então não se mostrou muito preocupada em de fato controlar ou agir sobre isso. E aí, essa foi o subterfúgio, muita gente fala, né, mas foi a forma com que os Estados Unidos está achando de intervir na Venezuela, dessa forma, digamos assim, né? E isso, obviamente, tem impacto muito mais no preço do petróleo. Para a bolsa de valores, para juros, até mesmo para o dólar, até então tem sido relativamente brando o impacto. Ô Will, eu te perguntei outro dia, quando foram divulgados os juros, né, do Brasil e aí dos Estados Unidos, como é que era viver num país com juros mais baixos, né? E o nosso comentarista Cristiano Vilela está nessa semana do Natal nos Estados Unidos e também tendo um pouco um gostinho de viver, entre aspas, não é, Vilela, num país com juros menores, mais baixos do que 5%. Vilela. Pois é, Thiago, é bem diferente dos 15% do Brasil, né? Will, boa noite, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Will, com relação a 2026, né, com relação à pauta econômica americana do ano de 2026, quais são as expectativas? Como o mercado entende, o que o mercado olha com relação aos grandes temas de 2026 na economia, especialmente em relação aos Estados Unidos? Boa noite, Vilela. Prazer falar contigo também, cara. Muito bom. De fato, tem bastante coisa, tá? Para ficar de olho. Eu acho que o ponto mais importante tem sido um vetor muito forte, um catalisador, né, para a Bolsa Americana, a questão da inteligência artificial. Muita expectativa e isso sempre é perigoso. Então, tem uma pesquisa recentemente do Deutsche Bank, teve outra do Bank of America Merrill Lynch, mostrando que, olha, esse é o principal risco para 2026. Qualquer problema na AI que gere uma desconfiança em relação ao potencial, ou aos valuations, ou quanto essas empresas valem, ou quanto elas estão investindo, isso representa um risco para o mercado americano. Por outro lado, continua sendo um vetor de crescimento importante, afinal de contas, os investimentos em AI são muito grandes. Um outro tema extremamente importante e relevante é a questão, aqui nos Estados Unidos, que a gente chama muito do affordability. Para o brasileiro que vem para os Estados Unidos, ele sente na pele muito mais por conta da moeda, né? Ele sente, nossa, se você multiplicar por 5 e pouco, fica tudo relativamente caro, né? Fica pesado para o bolso brasileiro. Mas para o bolso americano também muita coisa tem ficado mais cara, mais pesada. E essa questão de você conseguir, né, pagar e
comprar coisas é algo extremamente importante, fundamental, inclusive, para as aspirações de campanha do Donald Trump na midterms election de outubro, novembro de 2026, onde vai ter uma renovação de Congresso, onde tem decisões estaduais, municipais. Vai ser importante para o Donald Trump também endereçar essa questão da affordability. E aí muita gente fala em alguns programas sociais ou gasto fiscal do governo americano. Por último, mas não menos importante, a gente tem também algumas coisas impactando a Big Beautiful Bill, né? Aquela lei fiscal que foi aprovada aqui nos Estados Unidos. Ela já entrou em vigor, mas ela passa a valer por um ano inteiro, né? Você vai percebendo os impactos dela de um ano inteiro, assim como as tarifas, né? Ou seja, tudo aquilo que foi relativamente plantado em 25, agora você vai colher, e essa colheita pode ser boa, não necessariamente vai ser boa, mas pode ser boa em termos de crescimento econômico para os Estados Unidos, seja coletar valores das tarifas, seja redução de impostos que foi aplicada agora em 25, você vai pegar isso no ano cheio agora em 26. Ô Will, e esses indicadores que saem nessa semana ainda, claro, com menos movimentação por causa do Natal, mas uma indicação importante em relação ao PIB dos Estados Unidos e também a produção industrial, né? São indicadores importantes. Aqui no Brasil são termômetros importantes para a economia. E aí nos Estados Unidos, o que se espera? O que isso vai balizar a economia? Sem dúvida, apesar de ter uma semana um pouco mais tranquila, né? Afinal de contas é Natal, né? Dia 25 a Bolsa fecha, enfim, dia 24 funciona meio período. Mas amanhã é um dia super importante, porque a gente tem o dado do PIB do terceiro trimestre, que é para validar isso que eu falei, ou seja, o impacto da AI no crescimento econômico americano. Muita gente fala, o consumo desacelerou, mas os investimentos em AI aceleraram com força, e isso deve manter o PIB americano rodando a um patamar de crescimento bastante saudável, razoável, perto dos 3%. E junto a isso a gente tem um indicador chamado PCE, que é o de inflação, aquele que o Fed, que o Banco Central americano mais olha. Então é super importante para parametrizar e para dizer, olha, os juros nos Estados Unidos têm mais espaço ou não para cair. Então esses dados, né, que vão ser divulgados amanhã, você falou também da produção industrial, esses dados eles ajudam nessa fotografia. Alguns desses dados são atrasados, são defasados, porque a gente teve aquele shutdown do governo americano, mas eles não saíram até então. Já era para ter saído, não saiu, vai sair amanhã e ajuda a fazer essa fotografia, né, da paisagem da economia americana, já pensando em 26. Vilela, mais uma pergunta? Sim, Will, estamos aí, completamos no último final de semana 11 meses de governo Donald Trump, e já estamos aí no 12º mês, que vai completar um ano agora, no dia 20 de janeiro, e gostaria de ouvir uma avaliação sua, com os olhos do mercado de uma forma geral, com relação a esse primeiro ano de governo do presidente americano, do ponto de vista da economia, do ponto de vista do mercado. Foi positivo, foi negativo? Olha, se você olhar a precificação dos ativos, a gente viu que em abril deu uma chacoalhada boa, a bolsa aqui caiu, o dólar cedeu e muita gente tinha receio de que os Estados Unidos poderiam entrar numa recessão, iam perder o posto de hegemonia, brigando com o mundo inteiro. Isso não vai acabar bem. A inflação vai saltar por conta dessas tarifas, juros vão ter que subir. Então tinha muita expectativa. Realmente o Donald Trump ele deu uma chacoalhada boa, né, no tabuleiro global. A verdade é que a economia americana continuou crescendo, que a inflação ela não foi tão ruim quanto se imaginava. Reduziram as tarifas, ainda que não para o patamar que estavam, mas reduziram as tarifas, que hoje ajudam com alguns bilhões de dólares de arrecadação para ajudar a questão fiscal americana, que é um problema, e essa sim não foi endereçada, e essa talvez é a principal crítica do governo Trump nesse primeiro mandato. Até então não foi feito nada para melhorar a situação fiscal, a não ser essa questão das tarifas, que muitos duvidavam, né, pelo impacto que poderia ter negativo no crescimento econômico, que acabou não tendo ainda, tá? Mas, em geral, eu diria que foi positivo, porque, primeiro, o mercado imaginava que poderia ser muito pior. A gente vê a Bolsa Americana perto das máximas históricas novamente. A gente vê o crescimento econômico continuou acontecendo nos Estados Unidos. A inflação não veio com toda aquela força que se imaginava e, por isso, os juros continuaram, inclusive, a ceder. Óbvio, sempre tem erros. Óbvio, sempre dá para criticar, especialmente a forma de comunicação,
a forma de atuação, né, que gera essa incerteza e essa volatilidade no mercado. Agora, isso a gente já teve essa experiência no primeiro mandato do Donald Trump, então ninguém imaginava que também seria tão diferente assim. Acho que tem sido um pouco daquilo que a gente já viu naquele primeiro mandato, agora com um pouco de esteroides, digamos assim. Então, eu diria que, pelo menos, a emoção, né, de falta de emoção, a gente não morre. E por falar em emoção, para a gente fechar aqui a nossa conversa, 2026 tem a sucessão no Fed, porque o presidente dos Estados Unidos vem criticando muito o Jerome Powell, inclusive discutindo possibilidades dele deixar o cargo antes, mas 2026 é um ano limite, ele tem que sair, é isso, Will? Bem lembrado, Thiago. Esse é um tema importante dentro daqueles temas que eu já comentei ali, né, para 2026 na economia americana. Isso sempre é motivo ali de volatilidade, de incerteza. Afinal de contas, o presidente do Banco Central americano é o cara que detém, digamos assim, a chave do cofre, né? E a chave do cofre mais rico e mais poderoso, né, do mundo. O Banco Central americano ele tem uma relevância muito grande. A partir do momento que ele define juros, ele impacta o dólar. E se ele impacta o dólar, ele impacta a vida de todos nós pelo mundo inteiro, né? Que usamos dólar para transacionar nas exportações, nas importações, nas viagens, nos contratos e por aí vai. Então, sim, vai ser super relevante. Já tem alguns candidatos. O mercado vai olhar com muito detalhe, com muito afinco, para dizer o seguinte: olha, está tendo ou não intervenção do governo no Banco Central americano. O assunto é muito sério. Então, esse novo presidente que tem que entrar em atuação, né, porque encerra-se o mandato do Jerome Powell, ele vai ter que mostrar, comprar a credibilidade no mercado, mostrando que está tomando decisões técnicas e não políticas. Esse vai ser assunto aqui para a gente ir conversando ao longo do ano. Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Economista, com sede em Miami. Muito obrigado por esse ano, pelas suas inúmeras participações aqui, análise principalmente nas super quartas, do mercado financeiro, com juros. E você é sempre muito bem-vindo em 2026. Um excelente Natal para você, para sua família. E volte sempre, Will. Grande abraço para você. Forte abraço para ti, Thiago, e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Ao próximo bloco.